A paz do Senhor, meus irmãos. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Que Deus venha dar vitória, dar uma semana abençoada, venha livrar de todo mal. Que Deus abençoe sua família. Que Deus entre com a saúde. Que Deus entre com a libertação. Que Deus venha entrar sobre a sua vida. Cair por terra tudo aquilo que está trancando a sua vida financeira. Que Deus venha quebrar todo o mal que se levantou contra a sua vida, toda a palavra lançada, toda a inveja. E que hoje a gente vai entrar numa mensagem muito conhecida. Mas, meus irmãos, é uma mensagem porque a palavra do Senhor, Ele nos alerta sobre o que estava acontecendo e o que ia vir, ia aumentar muito mais. Hoje a gente vai entrar num tema, vamos falar aqui no livro de Números, capítulo 22, sobre Balaque e Balaão. Balaão, muitos conhecem quando a jumenta, Deus usa uma jumenta para falar com Balaão. E é um tema que hoje muitos vão dizer assim: poxa, mas esse irmão, ele só traz essas mensagens assim. Aqui no versículo 21, do Senhor usa uma jumenta para falar com Balaão. Ele é muito conhecido por esse texto da Bíblia, por essa parte. Mas o que eu quero dizer para você hoje é: abra seu coração. Porque o Senhor me levantou para me trazer a mensagem, pregar a mensagem, a palavra das últimas horas, dos últimos tempos, porque Ele está voltando. Só que as mensagens que eu estou trazendo também é uma mensagem de despertar para o povo de Deus, porque muitos estão se afastando da presença do Senhor devido a pessoas que estão que nem Balaão. Pessoas que estão se aproveitando dos dons que Deus deu, se aproveitando daquilo que Deus colocou sobre a vida da pessoa. Porque muitos vão dizer: não, irmão, mas o dom não é de Deus, por que eles usam para fazer isso? Entenda uma coisa: Deus, Ele desce o dom sobre a vida da pessoa. Só que naquele dia, Ele vai prestar conta do que ele está fazendo com o dom de Deus. Deus, Ele entrega para você. Agora, se você fizer mau uso dos dons do Senhor, você vai prestar conta. Porque tem muitas dessas pessoas, eles jejuam, eles consagram e são usados. Só que eles aproveitam a oportunidade também porque o coração está diferente. O coração já está com segundas intenções. Porque a ambição já entrou no coração. A ambição já entrou de uma forma que eles se aproveitam. Dos dons que Deus deu para tirar algo da pessoa. E como eu venho sempre dizer para você, eu já passei por situações. O Senhor já me fez passar por situações que depois, mais na frente, eu vou trazer o que aconteceu. Porque hoje a gente tem que tomar muito cuidado. Não é porque a pessoa tem os dons e são usados, mas você também tem que saber como é que está a vida da pessoa. Se ela está congregando, se ela é uma pessoa obediente dentro da igreja, se ela é obediente ao seu pastor, se ela tem uma vida no altar. Mas até isso mesmo a gente tem que tomar muito cuidado, porque o inimigo está ao derredor.
Porque muitas pessoas estão se afastando devido à ambição, aquilo, e deram brecha para que o inimigo entrasse e colocasse no seu coração o desejo de ter aquilo também. Vamos aqui por quem puder pegar sua espada. Livro de Números, capítulo 22. Amém? Depois partiram os filhos de Israel e acamparam nas campinas de Moabe, desta banda do Jordão, de Jericó. E viu, pois, Balaque, filho de Cipó, tudo o que Israel fizeram aos amorreus. Quem era Balaque? Balaque, ele era o rei de Moabe, rei dos Moabitas. E Moabe temeu muito diante deste povo, porque eram muitos. E Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Pelo que Moabe disse aos anciãos dos midianitas, agora lamberá esta congregação tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Naquele tempo, Balaque, filho de Cipó, era rei dos Moabitas. Ele enviou mensageiro a Balaão, filho de Beor, a Pitó, que está junto ao rio, na terra dos filhos de seu povo, e chamá-lo dizendo: eis que um povo saiu do Egito, e eis que cobre a face da terra, e parado está defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa este povo, pois mais poderoso do que eu, para ver se eu poderei ferir e o lançarei fora da terra, porque eu sei que quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Então foram aos anciões dos Moabitas e os anciões dos Midianitas, com preço dos encantamentos nas mãos, e chegaram até a Balaão. E lhe disseram a palavra de Balaque, e disse-lhe: passai aqui esta noite, e vos trarei a resposta, como o Senhor me falar. Então os príncipes dos Moabitas ficaram com Balaão, e veio Deus a Balaão e disse: quem são estes homens que estão contigo? Então disse Balaão a Deus: Balaque, filho de Cipó, rei dos Moabitas, nos enviou, dizendo: eis que o povo que saiu do Egito cobriu a face da terra. Vem agora, amaldiçoa-me. Porventura, poderei pelejar contra ele? E o lançarei fora. Então disse Deus a Balaão: tu não irás com eles, e nem amaldiçoará este povo, porquanto é bendito, porquanto é meus filhos, porquanto é meus escolhidos. Então Balaão levantou-se pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: ide à vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. E levantaram os príncipes dos Moabitas e vieram a Balaque e disseram: Balaão recusou vir conosco. Porém, Balaque prosseguiu ainda, enviando mais príncipe e mais honrado do que aqueles. Quer dizer, não contento, Balaque mandou mais ouro, mandou mais riqueza para convencer Balaão de voltar para amaldiçoar o povo de Deus. Aos quais vieram a Balaão e disseram: assim diz Balaque, filho de Cipó, rogo-te que não te demores em vir a mim, porque grandemente te honrarei e farei tudo
que me disseres. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoa-me este povo. Então Balaão respondeu e disse aos servos de Balaque: ainda que Balaque me desse a sua casa cheio de prata e ouro, ainda que Balaque me desse o seu reino, eu não iria. Então Balaão respondeu e disse aos servos, a Balaque: ainda que Balaque me desse a sua casa cheio de prata, ouro, eu não poderia ultrapassar o mandato do Senhor, meu Deus, para fazer coisas pequenas ou grandes. Agora, pois, rogo-vos que também aqui fiqueis esta noite, para que eu saiba o que o Senhor me dirá mais. E veio, pois, o Senhor a Balaão de noite e disse: se aqueles homens te vieram chamar, levanta-te e vai com eles. Todavia, farás o que eu te disser. Então Balaão se levantou pela manhã, albardou a sua jumenta e foi com os príncipes de Moabe. E a ira de Deus acendeu-se, porque ele se ia. E o anjo do Senhor pôs-se no caminho por adversário. E ele ia a caminho montado na sua jumenta. E dois dos seus moços com ele. E viu, pois, a jumenta, o anjo do Senhor, que estava no caminho com a sua espada desembainhada na mão. Pelo que desviou-se a jumenta do caminho e foi-se pelo campo. Então Balaão espancou a sua jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Mas o anjo do Senhor pôs numa vereda de vinha, havendo uma parede desta banda e uma parede da outra banda. E vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor apertou-se contra a parede, aquele caminho estreito, ia ao pé de Balaão, pelo que tomou a espancá-la. Então o anjo do Senhor passou mais adiante, pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita e nem para a esquerda. E vendo a jumenta, o anjo do Senhor deitou-se debaixo de Balaão. A ira de Balaão acendeu, espancou a jumenta com um bordão. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão: que te fiz eu, que me espancaste? Estas 3 vezes, Balaão disse a jumenta: por que zombaste de mim? Tomara que tivera eu uma espada na mão, porque agora te mataria. E a jumenta disse a Balaão: porventura não sou eu, a tua jumenta, em que cavalgaste desde o tempo em que eu fui tu até hoje? Costumei alguma vez fazer isso contigo? E ele respondeu: não. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho, e a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se sobre a sua face. Então o anjo do Senhor disse: por quê? Que já 3 vezes espancaste a tua jumenta. Eis que eu saí para ser teu adversário, porquanto o teu caminho é perverso diante de mim. Porém, a jumenta me viu 3 vezes e se desviou de mim. Se ela não se desviar diante de mim, na verdade, que eu agora te mataria, e ela deixaria com vida. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei, que não soube que estava neste caminho para te opores a mim. E agora parece mal aos teus olhos, torna-me-ei. E disse o anjo do Senhor a Balaão: vai-te com estes homens, mas somente a palavra que eu falar a ti, tu falarás. Assim Balaão foi
com os príncipes de Balaque. Meus irmãos, é uma mensagem de que a história de Balaão, ela própria já não ensina, ela própria já dá uma autoexplicação como era Balaão. Alguns estudiosos dizem que Balaão era um adivinho. Outros dizem que Balaão era um profeta que abandonou a crença e se levou por outro lado, se levou pela ambição, se afastou da presença do Senhor e usava aquilo que estava sobre a vida dele para se aproveitar. Só que Balaão, entenda uma coisa, Balaão, ele era aquele homem que ele sabia quem era Deus. Porque muitos falsos profetas sabem quem é Deus. Sabe que quando Deus levanta a sua mão, o negócio fica estreito. Principalmente quando é para tocar naquele que Deus levantou para fazer a obra. Meus irmãos, os israelitas se acamparam nas campinas de Moabe, para além do Jordão, perto de Jericó. Balaque, filho de Zippor, ficou com medo, porque a multidão era muito. A multidão era grande, os filhos de Israel eram enormes. E se acamparam ali na redondeza, perto do reinado de Balaque. Só que a história do povo de Israel já tinha chegado em vários ouvidos, em vários povos diferentes ali, a conquista que o povo estava tendo, as vitórias que o povo estava tendo. Então, quando o povo de Israel acamparam ali nas campinas de Moabe, Balaque ficou com medo, porque eram muitos. E já conhecia as vitórias que aquele povo, que Deus já tinha dado para aquele povo. E ele viu, se esse povo se levantar contra mim, eu não tenho força, principalmente, além deles serem muito, há algo maior por trás desse povo, há alguém maior por trás desse povo que dá vitória para esse povo. E ele temeu, ele ficou com medo. Entenda que a palavra do Senhor não diz nem que ele mandou preparar o exército dele. Não. A primeira coisa que ele faz, porque ele mesmo que ele botasse o exército dele ali em prontidão, ele sabia que ele ia perder. Então a primeira coisa que ele faz porque olha como o inimigo é. Ele sabia que onde Balaão abençoar, ali ia ser abençoado. E aonde Balaão amaldiçoar, ali ia ser amaldiçoado. E o que acontece? Balaque, com medo, pega os príncipes dele, manda levar ouro, riqueza para Balaão, para comprar Balaão. E envia até Balaão. E quando chega até com Balaão e fala, olha, Balaque está te chamando. Porque entrou ali na frente, nas campinas de Moabe, um povo de Israel. E ele quer que tu nos acompanhe para te amaldiçoar aquele povo. Porque onde tu amaldiçoar, pessoas vão ser amaldiçoados. E vão embora dali, amaldiçoa aquele povo para ir embora, amaldiçoa aquele povo que desista, amaldiçoa aquele povo para desistir, sair daqui das minhas campinas, ao redor do meu palácio, ao redor da minha casa. Porque onde tu amaldiçoar, eles vão ser amaldiçoados, mas se tu abençoar, eles vão ser abençoados. E ele mandou toda essa riqueza aqui para ti nos acompanhar.
Só que naquele momento ele fala assim, olha, vocês ficam aqui. Que eu vou orar. Que eu vou pensar um pouco. Só que naquele momento, o Senhor vai até ele e pergunta, quem são esses homens que estão aí na frente, Balaão? Não, esses homens que estão aí na frente são o mandato de Balaque. Príncipe que trouxeram algumas riquezas que querem que eu acompanhe até eles para amaldiçoar aquele povo que está ali na frente, porque ele está com medo, ele está tremendo, ele sabe que ele não tem força ali, ele quer que eu vá para amaldiçoar aquele povo para ir embora, para amaldiçoar aquele povo que morra, para amaldiçoar. E o Senhor diz a Balaão, olha Balaão, você não vai, porque aquele povo lá é meus escolhidos. Aquele povo lá eu tirei do Egito. E eu fiz uma promessa para aquele povo. Não toca naqueles homens, não toca naquelas mulheres, não toca naquelas crianças, não amaldiçoa. Porque se tu fizer isso, eu vou descer minha mão sobre ti, Balaão. E eu não vou permitir. Eu não vou permitir. Balaão sabia onde ele estava se metendo. Balaão sabia quem é que estava com aquele povo, porque foi o papai, foi direto lá com Balaão. Como diz Salmo 105, versículo 15. Ai daqueles que toquem em um dos meus escolhidos. Ai daqueles que toquem em um dos meus ungidos. Meus irmãos, a Bíblia ela não relata quem realmente era Balaão, se ele era um falso profeta, se ele era um adivinho. Mas tudo dá a entender que ele era um profeta que se afastou da presença do Senhor e continuava usando aquilo que Deus colocou sobre a vida dele para benefício próprio. O que eu quero dizer é, tome muito cuidado, porque nos dias de hoje aparecerão muitos assim. Vou aqui para o versículo de 2 Pedro. Vamos aqui para o livro de 2 Pedro. 2 Pedro, só um momentinho, meus irmãos. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 15. Eles abandonarão o caminho reto e se desviarão, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o salário da injustiça. Precisamos. Você pode até dizer, irmão, mas só traz mensagem assim. É um alerta, porque o que eu passei eu não quero que você passe, porque isso pode trazer consequência para você, pode abalar a sua fé, você vai querer desistir, você vai querer parar, porque não pare. Olhe só para Jesus, Ele te fez uma promessa, Deus fez uma promessa para esse povo, e ia se levantar falsos profetas, pessoas com dinheiro, pessoas querendo comprar profeta para aquele que te amaldiçoa, mas Deus está no controle, porque mesmo que eles façam, mas vão prestar conta, e o Senhor vai descer a mão sobre a vida deles. Porque tem uns que o Senhor até permite, mas vão pagar o preço muito alto, pelo fato, não só de tocar num escolhido do Senhor, mas para atrapalhar a obra do Senhor. Por que eu trouxe essa mensagem? Porque nos dias de hoje, até no Novo Testamento, nos alerta sobre chegará tempo que enganarão a muito. Chegará o tempo
que aparecerão muitos falsos profetas, enganarão a muito. Mateus capítulo 24, versículo 5, diz assim: pois muitos são os que virão em meu nome, proclamando, eu sou Cristo, e desencaminharão muitas pessoas. Mateus 7,15, acautelai-vos, quando os falsos profetas, eles se aproximam de vós disfarçados de ovelha, mas no seu íntimo são como lobos devoradores. Marcos 13, 22, pois surgirão falsos cristos, falsos profetas, usando sinais e maravilha, com o objetivo de enganar, se possível, os próprios eleitos do Senhor. Atos 20, 30, ainda mais dentre vós, menos surgirão homens que torcerão a verdade, com o propósito de conquistar os discípulos para si. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, o Espírito Santo afirma expressadamente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé e darão ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônio. 2 Pedro 2,1, assim como no passado surgiram os falsos profetas entre o povo, da mesma forma haverá entre vós os falsos mestres, as quais introduzirão dissimuladamente heresia destruidora até ao cúmulo, e negarão o soberano que o resgatou, atraindo sobre si o mesma repentina destruição. 1 João 2, 18 ao 26, filhinho, esta é a hora derradeira, e assim como ouviste que o anticristo está chegando, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso, sabemos que esta é a última hora. 1 João 4,1, amados, não deem crédito a qualquer espírito, antes, porém, avalie com cuidado se o espírito procede de Deus, porquanto muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Amém, meus irmãos? A palavra do Senhor, até no Novo Testamento, nos ensina, nos alerta, porque muitos vão aparecer, estão aparecendo como Balaão, espírito de Balaão. Vão ser contratado. Você pode entender que tem muitos profetas que para fazer alguma coisa você tem que pagar. Muitos deles vão dizer, não, irmão, eu só peço uma bênção, eu só peço o dinheiro da gasolina. Agora imagina quanto que não é esse dinheiro da gasolina. Por que que muitos não querem pregar na sua própria igreja? Querem pregar em lugares, em vários lugares. Não é para levar a mensagem do Senhor, é para ser reconhecido e poder conhecer novas pessoas. Poder conhecer aquelas pessoas que têm que é bem financeiramente, que tem um dinheirinho ali. E eles sabem quem é que tem. E começam com profetadas, começam com mentiras ali, enganadora, para tirar. E quando preciso, ligo para o telefone, mando mensagem pelo WhatsApp, eu estou precisando disso, você tem como me ajudar? Enganarão a muitos. Porque os dons descem sobre a vida deles. Só que eles estão usando os dons que Deus deu para enganar os próximos, para se beneficiar. E olha, o que muitos deles vão dizer, a primeira coisa para você, não, eu não vim aqui, eu não quero nada de você, eu quero só a tua amizade. Não é isso, não tem negócio de amizade. O teu amigo é o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Tenha muito cuidado com esses que se são profeta, principalmente, meus irmãos. O que eu quero dizer para você, cuidado, não deixe qualquer um entrar na sua casa, não deixe qualquer um profeta, não leve na sua casa.
Porque eu já até conheci pessoas que depois que começaram a fazer umas campanhas dentro da casa dela, umas campanhas dentro da sua casa, começou a desandar. Começou a acontecer algumas coisas estranhas. A luta começou a passar, porque eu passei por isso. O que eu quero dizer, que nem eu falei no começo da ministração, vou trazer para vocês. O que foi que aconteceu comigo? Deus me abençoou, comprei o meu canto, e trouxe, e veio umas irmãs aqui que se diziam ser pastora. Entenda uma coisa, nesse tempo eu não tinha sido ungido a pastor, nesse tempo eu ainda não tinha sido ungido apóstolo, e vieram aqui em casa, e se diziam ser pastora. Deramai, karamassore de cantore me cachore me canta ramassure me decaias. Aramalabasure de canta ramalabachara basure de caias. Neme canta rabachara basure de canta ramalabas. Marana tore canta rabachara basure me decai. Remene canta rabalabalabasure de calabasure me decai. Ei canta ramate ore cantore me decais. Meus irmãos, vieram aqui em casa. Minha vida estava bem, minha vida estava tranquila. Deus tinha me abençoado. Sabe o que foi que essa irmã disse para mim? Não é mais tempo. Deixa o negócio de casa de lado e vai fazer a obra do Senhor. E aquilo ali começou a mexer com a minha cabeça. Eu ainda não tinha um discernimento de espírito, eu ainda não sabia o que estava acontecendo. Só que depois o Senhor mostra, o Senhor fala. Principalmente quem ora nas madrugadas, principalmente quem jejua, principalmente quem desce na olaria do Senhor. E eu falei, Senhor, o Senhor acabou de me dar e precisa de uma manutenção. Por que eu não vou mexer? Eu vou deixar já o que o Senhor me deu, eu tenho que cuidar, porque foi o Senhor que me deu. Foi noites e noites, ano após ano de choro, de luta, querendo conquistar aquilo, e o Senhor me abençoou. Agora eu vou deixar se destruir porque precisa de manutenção. Eu não estou entendendo essa profecia, meu Pai. A inveja daquela mulher foi tão grande, tão grande. Ela queria, a raiva dela é porque Deus tinha abençoado e ela não tinha sido abençoada. E ela queria que eu perdesse o que Deus tinha me dado. E começou a atrasar, meus irmãos. Tudo na minha vida começou a ir piorando, e piorando, e piorando. Barate, oricanta, ramassuri me decaias. Depois, o Senhor falou para mim, ela não é ungida pastora. Ela, nas madrugadas, está de joelho, no quarto escuro, fazendo a oração ao contrário contra a tua vida, o teu casamento. Dará, toreca, torixarabasuri me decanta, rabalabasuri me caias. Xerecalama, torecanta, rabasuri me canta, rabalabais. Essa mulher estava fazendo oração ao contrário contra a minha vida. Se dizia profeta, se dizia mulher de Deus, se dizia ser ungida, ser pastora, mas não era pastora. Pelo fato das pessoas chamarem ela de pastora, aquilo entrou no coração, como está entrando no coração de muitos aí. Estou entrando no coração de muitos aí, né? Canta Ramadorecaias. Enganando muito, né? Canturicá, chorei, me calamatore, canta ramachaias. Estou enganando, né? Canta ramassuri me decaias. Porque já entrou no coração a ganância, a soberba de um título, malamadore, canturi me caias. Minha vida começou a piorar. Meu ministério começou a parar.
Minha vida financeira ficou travada. Enfermidade desceu, Ramachore me decanta sobre a minha vida, Malabassuri decaias. Mas o papai mostrou quem era. O papai me afastou de outros também que se diziam ser pastores, ne cantor e micaias. E o Senhor vai te afastar de muitos que querem se aproximar de você. Porque o papai está irado. O papai já não aceita mais esses enganadores que era para ser instrumento na mão do Senhor, agora estão sendo instrumento na mão do inimigo, ferramenta na mão do inimigo. E todos que eu conheci começou com essas enganações. Só um que eu andei, que ela era pastora realmente. Não estou dizendo pelo título, mas pelo fato de não estar mentindo, dizendo que é isso e não é. Sabe por que eles estão mentindo? Porque se disserem que não são pastores, não vai ter agenda, não vai ter agenda cheia, não vão ser chamados para ministrar, porque querem apressar o operar do Senhor, querem apressar o trabalhar do Senhor. E não entendem porque estão passando por luta em alguns lugares que vão ministrar, me canta rabassuri me decaias. O Senhor, Ele cria cenários, situações no meio de muitos, porque quando a gente fala, muitos não acreditam. E o Senhor diz assim: eu vou criar um cenário, uma situação, e todos vão ver quem é aquela pessoa. Tome muito cuidado quando você quer ir buscar de um renovo, vai em alguns lugares que tem profetada, porque aquilo ali também vai atrair maldição para você. Porque entenda uma coisa, a primeira coisa que eles vão ver, o carro que você está dirigindo. Porque chegaram no primeiro dia que eu fui num lugar, viram o meu carro, e só estava o meu carro e o da pessoa lá. Quando ele chegou lá para mim, o Senhor já bradou no meu coração. Quando eu cheguei em casa, eu conversei com a minha esposa. E depois, quando eu saí, que veio conversar comigo, ele já fica tudo aquilo ali, planejando. Só que quem ora, o Senhor mostra. Ainda faz você ser vilão. Como se a gente tivesse a obrigação de andar com esse povo. Como se a gente tivesse a obrigação de passar por situações para ele aprontar com os outros e a gente ter que pagar, ser mal visto pelo fato de ele estar enganando as pessoas. Para você entender, essa mulher chegou aqui em casa. Até o lugar que eu tinha viajado. Ela viu a foto e sumiu uma foto aqui, porque foi levado daqui de casa. E Deus falou, levaram da tua casa. Depois Deus me mostrou na rede social dela o lugar que eu tinha batido a foto com a minha esposa, no mesmo lugar, na mesma posição, a mulher bateu a foto igual, ela foi para esse lugar. Araná, Turicanta, Ramachuri, me decanta, Rabassuri de Cai. Remedecanta, Ramalabassuri de Canta, Remicalabachara, Bassuri me decaias. Remede canta, Ramalabaturi, canta, Ramaturi, canta, Remica. Ah, Ramachuri, me decaias. Me decai, Shuri me canta, me decaias. Pessoas que você está levando para sua casa para fazer oração, eles oram, mas o coração está profetizando coisa ruim. Tome muito cuidado, porque em vez de você ter vitória, ter bênção, você vai trazer uma situação ruim para sua casa.
Principalmente quando você é aquela pessoa que não está o tempo todo jejuando, orando, descendo as madrugadas. Mas o papai me mostrou, o papai também me mostrou uma pastora que eu andava, que essa outra pastora, ela vivia, antes de ser evangélica, ela cultuava outros deuses. Então ela já estava, ainda não tinha sido liberta de algumas coisas. E veio abençoar com um lenço vermelho, Remecaias, Suridecaias. Aquele lenço, Necanta Rabassuri Medecaias, era para destruir meu casamento. Era para destruir o meu casamento. O Senhor falou, leva para o monte, queima lá no monte. Baranatiorecanta Ramassuri Medecaias. Até para queimar o demorou. O Senhor mostra. Hoje a vida dessa pastora está passando por luta no casamento, na sua vida, no seu ministério. Não toca naquele que o Senhor levantou. Vamos voltar para a mensagem, meus irmãos. E o Senhor falou para Balaão, você não vai amaldiçoar esse povo, porque esse povo é meu. Eu investi muito na vida desse povo, tirando do Egito. Tu não tem noção, Balaão, o que eu já investi na vida desse povo. Tu não tem noção o quanto eu já investi na vida dos meus filhos. Para te querer vir amaldiçoar, toca na vida dos meus filhos. Toca para a vida dos meus filhos. Vê se eu não te faço tu descer a sepultura. Vê se eu não te faço tu ir para o leito. E se tu não parar do leito, eu te levo para a sepultura. E Balaão deu a resposta para os príncipes de Balaque. Fala, olha, o Senhor não permitiu eu ir. Avisa lá para Balaque que eu não vou. E os príncipes chegam até Balaque e dizem, olha Balaque, ele não aceitou Balaque. Balaque não se contentou, porque o medo de Balaque era grande. Com medo daquele povo tomar tudo dele, matar todo mundo. E Balaque mandou muito mais ouro, muito mais riqueza. Se ele mandou muito mais. Vai lá que eu quero ver se eu não compro o coração dele. Vai lá. Quando chegou até a Balaão de novo, eles falam, Balaão, Balaque não aceitou não como resposta. Só que ele trouxe um presente a mais para ti, Balaão. Muito mais ouro, muito mais riqueza, para ti ir nos acompanhar até ele para amaldiçoar aquele povo. E Balaão disse, não, espera aí que eu vou, amanhã a gente conversa. Eu vou pensar um pouco, vou orar um pouco. E o Senhor fala novamente com Balaão, Balaão, o que esses homens querem, Balaão? Não, eles trouxeram muito mais riqueza. Balaque quer que eu vá lá para amaldiçoar o povo. Veio, pois, o Senhor a Balaão de noite e disse-lhe, se aqueles homens te vieram chamar, levanta-te e vai com eles, todavia farás o que eu te disser. Então Balaão, meus irmãos, se levantou pela manhã, montou na sua jumenta e foi com os príncipes de Moabe. E a ira de Deus se acendeu, porque ele se ia. E o anjo do Senhor pôs-se no caminho por adversário. E ele ia caminhando, montando a sua jumenta. E os dois dos seus moços com ele. Só que o que o Senhor faz? Quando o Senhor falou para Balaão, olha, vai, mas tu vai falar o que eu te disser. E no meio do caminho o Senhor já bradou o coração esquadrinhou o coração e a mente de Balaão.
Já sabia quando chegava lá ele ia fazer a maldade com o povo de Israel. E o Senhor manda o anjo dele, Salmo 91:11, darei ordem ao meu anjo, ao teu respeito. E o anjo por 3 vezes para na frente da jumenta. E a jumenta tenta desviar. Só que o Senhor encaminha Balaão com a jumenta até um lugar estreito, aonde não tinha como ela ir para a direita nem para a esquerda. Um lugar assim, tipo um beco. No nosso dia de hoje é um beco, tipo um beco. E Balaão bateu na jumenta deles por várias vezes. Na última vez o Senhor fala, abre a boca da jumenta. Por que que tu está me espancando? Por que que tu está me espancando? E Balaão disse, se eu tivesse uma espada aqui, eu te mataria. E a jumenta responde para Balaão, alguma vez, desde o tempo que tu me comprou, desde quando eu fiquei contigo, alguma vez eu fiz isso contigo? Balaão disse, não, tu nunca fizeste isso comigo. Então por que que tu está me batendo? E nesse momento o Senhor abre os olhos de Balaão, abre os olhos espirituais de Balaão. E ele contempla o anjo do Senhor com a espada desembainhada na mão. Quando Balaão vê o anjo do Senhor ali, ele treme. Aí ele sabe que não pode desafiar Deus. Ninguém engana Deus. Não pode enganar, dizer que vai no meio do caminho já começa com os pensamentos negativos, com o pensamento de querer fazer maldade e se beneficiar. Porque muitos estão fazendo isso, querem se beneficiar, amaldiçoando o irmão, amaldiçoando o próximo, usando os dons que Deus deu para tirar. E eu vou dizer mais uma vez, meus irmãos, cuidado com aqueles que se dizem. Entenda uma coisa, a maioria desses profetas, você pode entender que eles têm uma conversa, um diálogo de derrubar muralha, de derrubar gigante. Primeiro, pede a credencial dele. Se ele disser que é pastor, apóstolo, não sei, pede para mostrar a credencial. Segundo, pede para ele dizer onde é que é a igreja que ele frequenta. Quem é o seu pastor. Terceiro, pergunta dele como é que está a vida dele com Deus. Shurikan, Turimika, Lamashuribika. Nerikan, Nurikan, Taramalabasuri de Cais. Pergunta. Porque muitos vão prestar conta dos talentos que Deus colocou sobre a sua vida. Você se lembra da parábola dos talentos? Quando o Senhor volta e presta conta com cada talento que Ele colocou na mão dos seus funcionários? Vocês estão pensando que não vão prestar conta dos dons que Deus, os talentos que Deus colocou sobre a sua vida? Se você usou pelo mal, você tome muito cuidado. Porque além de você pagar o preço muito alto aqui nessa terra, você ainda vai descer para o inferno. Você pode prestar atenção que muitos deles não conseguem prosperar. Muitos deles passam por uma luta. E o que ele tem, pode entender uma coisa, o que ele tem era de outra pessoa, que ele já tirou. Ou conseguiu de alguma forma. Não estou dizendo todos, meus irmãos, não estou dizendo todos. Ele já vê de longe. Ele já vê de longe. Porque tinha um lugar que eu ia, comprava algumas coisas evangélicas. Ele já te vê de longe. Tu sabe por quê? Porque até a tua vitória, até a tua bênção você ainda não conseguiu ver. Mas o inimigo já contemplou e já viu a tua vitória, a tua bênção. Então o que ele vai fazer? Vai levantar esses falsos profetas, essas pessoas. E principalmente quando está perto de você receber uma bênção, tome muito cuidado.
Aí você pergunta, poxa, mas eu faço campanha no canto, eu trago o irmão aqui, eu trago a irmã aqui para orar, porque eles estão orando, mas o coração está diferente. Eles estão orando, mas o Senhor te deu autoridade. O Senhor te deu autoridade para você profetizar na sua casa. O Senhor te deu autoridade para você dizer, olha, eu não aceito mais isso, Senhor. Eu profetizo que a vida do meu filho vai ser transformada. Eu profetizo que o meu marido vai ser transformado. Eu profetizo que a minha casa vai ser abençoada. Eu profetizo que nenhum demônio vai estar sobre nenhum parte dessa casa. Eu profetizo que se tiver algum objeto aqui que veio trazido por outras pessoas, vai cair por terra. Começa a profetizar. Você não precisa chamar profeta, você não precisa chamar os enganadores, mas começa a profetizar, porque o Senhor colocou autoridade sobre a sua vida. O Senhor te deu autoridade. E muitos deles empinam o peito, se achando maioral, se achando melhor. O Senhor me mostrou por várias vezes aqueles que se aproximaram perto de mim. Você acha que eu não quis desistir? Você acha que eu não quis parar? Pedia do Senhor, Pai, me mostra, Pai, me usa, Pai, eu quero ver, eu quero... E o Senhor te faz você passar por experiência, te mostra. Porque quando a gente está perto dessas pessoas, sabe o que vai acontecer? A gente vai se afastar de Deus. A gente já não quer mais servir a Deus. Porque, primeiro, que vai vir tanta profetada, que veio tanta profetada sobre a minha vida, eu acho que era para me estar rico. E quando não se cumprir, você fica angustiado, você fica triste, você já não quer mais, você quer jogar a culpa em Deus. Aí você quer pegar Deus, colocar na parede, Pai, porque eu recebi aquela profecia, não veio. Aí sabe o que eles vão dizer? Entenda uma coisa, a primeira coisa que eles vão dizer para você, a culpa é sua. Você que perdeu a bênção. Você que não vai receber a tua vitória. Pera lá, Deus conhece até o último dia da sua vida. Deus conhece do começo ao fim do mundo, sabe tudo que vai acontecer. A primeira coisa que eles vão dizer, não, é porque tu fez isso e perdeu a bênção. Deus não sabia que tu ia acabar fazendo? Aí eles já querem colocar a culpa em você. Dizer que o errado é você, você pecou, você errou. Foi por isso que você não recebeu sua bênção. Aí a gente vai ficar frustrado, a gente quer desistir, a gente fica desanimado, a gente já não quer mais ler a palavra, a gente já não quer mais jejuar, a gente já não quer mais adorar. Por quê? Aí Deus olha para mim, olha para você, meu filho, o que foi que eu fiz para você? O que foi que eu fiz para você agir dessa forma? O que foi que eu fiz para você virar as costas para mim? O que foi que eu fiz para você me abandonar? E a gente vai querer colocar a culpa no Senhor. Porque aquilo não se cumpriu, aquilo não veio sobre a nossa vida. É por isso que muitos estão se afastando da presença do Senhor. Por quê? Porque é tanta revelação, tanta profetada, que quando não vem, a gente quer se afastar, a gente quer desistir, a gente fica desanimado, a gente já não quer mais. Por causa desses falsos profetas. Esses profetas de Baal com o espírito de Balaão. Porque, eu vou repetir mais uma vez aqui no livro de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 15. Já no Novo Testamento. Eles abandonarão o caminho reto e se desviarão, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o salário da injustiça. Sabe quem é o Deus deles? É Satanás. Porque Satanás, que é o rei Mamon,
Eles estão se desviaram muito tempo da presença do Senhor pelo dinheiro. Pelo dinheiro. Porque pelo dinheiro estão fazendo muita coisa que aos olhos do Senhor, o Senhor fica irado. É por isso que você pode prestar atenção. Muitos estão descendo à sepultura. Muitos estão sendo desmascarados em altares. Muitos estão sendo desmascarados nas redes sociais. Pelo fato de ter abandonado a Deus há muito tempo. Porque o Senhor já disse para mim, meu filho, em muitos altares eu já não estou mais. O que está lá é o espírito do engano. Muitos altares. Muitos lugares eu já não estou mais. Muitos altares eu já não estou mais, meu filho. E o que aconteceu? O Senhor deu mais um alerta para Balaão. E disse o anjo do Senhor a Balaão, vai com estes homens, mas somente a palavra que eu falar, a ti tu vai falar. O que ele falou aqui? Balaão, eu vi os teus pensamentos, Balaão. Balaão, eu vi que no meio do caminho tu veio querer mudar, Balaão. O teu coração estava nos ouro, estava nos tesouros, na riqueza. Olha a diferença, eu vou abrir um parênteses aqui, meus irmãos. Olha a diferença de Balaão para o profeta Eliseu. Naamã chegou com toda aquela riqueza. O profeta do Senhor nem quis atender. Mandou Geazi. Só que Geazi, ganancioso, ambicioso, não achou justo ter operado milagre na vida de Naamã e ter dispensado toda aquela riqueza. O que aconteceu com Geazi? A doença que estava sobre a vida de Naamã foi para Geazi. Tu sabe por que muitos profetas estão pagando alto preço? Sabe por que muitos aí estão enfermos? Sabe por que muitos aí estão na luta? Sabe por quê? Porque a ganância entrou no seu coração. Muitas ovelhas estão indo para o inferno. Muitas ovelhas não estão mais buscando a Deus por causa desses falsos profetas. Muitos já não estão mais acreditando em Deus por causa desses falsos profetas. Você acha que Deus não está satisfeito com isso? Você acha que Deus já não subiu nas narinas do Senhor essa podridão toda? Tudo está voltado ao dinheiro, à ganância, à cobiça. Recentemente eu fui até para um culto de Santa Ceia. Quando chegou nesse culto de Santa Ceia, veio um pregador, um pastor de fora. Ele trouxe num culto de Santa Ceia uma ministração sobre dízimo e oferta. O culto todinho. No culto de Santa Ceia. Que era onde para ser pregado o Calvário. Que era onde para ser pregado a cruz. Que era onde para ser pregado quando Jesus estava ali na mesa. Junto com os seus discípulos. Antes de ir para o Getsemane. Mas não. Foi pregado uma Santa Ceia. Sobre o cortador, migrador, devorador. Então já estou distorcendo muito a palavra do Senhor. Tudo está voltando à prosperidade, tudo está voltando a coach. Tudo está voltando, você vai ter isso, você vai ser abençoado disso, você... E Balaão foi até Balaque. Então Balaão foi com Balaque e vieram
a Quiriate Uzote. Então Balaque matou bois e ovelha, e deles enviou a Balaão e aos príncipes que estavam com ele. E sucedeu que pela manhã Balaque tomou Balaão e o fez subir aos altos de Baal. E viu Balaão dali a última parte do povo. Então Balaão disse a Balaque: edifica-me aqui 7 altares, prepara-me 7 bezerros e 7 carneiros. E Balaque fez tudo que Balaão falou. E olha aqui que saiu da boca de Balaão. Então alçou a sua parábola e disse: levanta-te, Balaque, que ouve, inclina os teus ouvidos a mim, filho de Cipó. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele e não faria? Ou falaria e não confirmaria? Eis que recebi mandato de abençoar, pois ele tem abençoado, e eu não posso revogar. Não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. O Senhor, seu Deus, é com eles, e nele, e entre eles, se ouve o alarido de um rei. Deus os tirou do Egito, as suas forças são como as do unicórnio, pois contra Jacó não há vale encantamento e nem adivinhação. Contra Israel neste tempo se dirá de Jacó e de Israel: que coisa Deus tem feito. Eis que o povo se levantará como leoa e alcançará como leão. Não se deitará até que coma a pressa e beba o sangue de morto. Então Balaque disse a Balaão: nem totalmente amaldiçoarás, né? Nem totalmente abençoarás, né? Porém, Balaão respondeu e disse a Balaque: não te falei eu, dizendo: o que o Senhor falar, aquilo farei? E disse mais Balaque a Balaão: ora, vem, te levantarei em outros lugar, porventura parecerá aos olhos de Deus que dali nos amaldiçoes. Então Balaque levou Balaão consigo ao cume de Peor. Olha para a banda do deserto. Balaão disse a Balaque: edifica aqui-me 7 altares, e aqui 7 bezerros e 7 carneiros. E Balaque, pois, fez como Balaão ofereceu: um bezerro, um carneiro sobre cada altar. Vendo Balaão que bem parecia aos olhos do Senhor que abençoasse a Israel, não foi esta vez como dante ao encontro do encantamento, mas por seu rosto para o deserto. Por 3 vezes foi feito um levantamento, levantaram ali altares. Só que o Senhor falava já através da boca de Balaão. E em vez de amaldiçoar o povo, Balaão abençoava. Por quê? Porque ele viu onde ele estava entrando. Ele viu aonde ele ia colocar a mão dele. Que ele não ia enfrentar aquele povo, ele ia enfrentar Deus. E de Gênesis Apocalipse eu nunca vi alguém ganhar, eu nunca vi o meu Senhor perder uma batalha. E de Gênesis Apocalipse eu nunca vi alguém ganhar uma batalha do Senhor. O último oráculo de Balaão. Balaão viu Amaleque e pronunciou esses oráculos. Amaleque, que foi o primeiro entre as nações, mas o seu fim será a destruição. Depois viu que os queneus o pronunciou a este oráculo: sua habitação é segura, seu ninho está firmado na rocha. Todavia, vocês queneus serão destruídos.
quando Azul os levar prisioneiro, finalmente pronunciais a este oráculo: a quem poderá viver quando Deus fizer isto? Navios virão de costa de Quitim e submergirão Azul e Eber, mas o seu fim também será a destruição. Então Balaão se levantou e voltou para casa, e Balaque seguiu o seu caminho. Em vários altares, o Senhor usou a boca de Balaão, e o povo, em vez de ser amaldiçoado, foi abençoado. E Balaque falou para ele: olha, eu vi que tu não vai amaldiçoar, tu está abençoando esse povo. Não adianta se levantar contra o escolhido do Senhor. Só que o que a gente tem que entender, meus irmãos, deixa eu entrar aqui no livro de Isaías, que eu quero finalizar com o livro de Isaías, capítulo 56. Capítulo 56. Versículo 11. A acusação de Deus contra os ímpios e os falsos profetas. São cães devoradores, insaciáveis, são pastores sem entendimento, todos seguem o seu próprio caminho, cada um procura vantagem própria. Vou repetir, Isaías capítulo 56, versículo 11. São cães devoradores, insaciáveis, são pastores sem entendimento, todos seguem o seu próprio caminho, cada um procura vantagem própria, cada um procura se dar bem, cada um procura usar aquele irmão que está passando por luta, está ali, para se aproveitar. Só que no Antigo Testamento já tinha. No Novo, o Senhor ainda nos alerta cada vez mais. Tome muito cuidado, principalmente esse negócio de Pix, esse negócio de a pessoa aqui, a pessoa ali, tome muito cuidado, porque tudo está em volta disso. E muitos não estão pregando. Você pode entender uma coisa, você pode prestar atenção em uma coisa. A maioria desses profetas, normalmente eles pregam a palavra. E quando pregam, usam versículo distorcido em benefício próprio. Cuidado com os espíritos de Balaão. Cuidado, que muitos estão aí. Porque Balaque queria tocar no povo de Deus. Balaão, como um falso profeta, o homem que se afastou da presença do Senhor, e para o seu próprio caminho, para o seu próprio benefício, para se dar bem. Porque Balaão diz a Balaque: não poderia fazer coisa alguma, grande ou pequena, que vai além da ordem do Senhor. Qual foi o fim de Balaão? Capítulo 31, versículo 8. Entre os mortos estava os 5 reis de Midian, Requem, Zu, U e Reba. Também mataram a espada Balaão, filho de Beor. Amém, meus irmãos? E eu quero finalizar com o versículo 1 João,
capítulo 4, versículo 1. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, mas antes, porém, avaliai com cuidado os espíritos que procedem de Deus, porquanto muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Apocalipse 19, versículo 20. No entanto, a besta foi presa, e com ela o falso profeta que havia realizado grandes sinais miraculosos em nome dela, por intermédio dos quais ele havia enganado todos os que receberam a marca da besta e adoraram a sua imagem. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Esses falsos profetas que se diz ser de Deus, que se afastaram, porque querem lucrar, querem tirar daquelas pessoas que já quase não têm. E é o que eles mais pedem. Tem pessoas, meus irmãos, que só tem aquele dinheirinho para comprar o leite, o pão do seu filho. E eles mandam mensagem, ligam, pedindo, aí você tira e abençoa, e seu filho fica sem. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que Deus dê vitória. Essa mensagem, meus irmãos, é trazer um despertar para a nossa vida. Precisamos tomar cuidado, principalmente quem você vai levar para sua casa para orar, aonde você vai atrás de profecia. Tome cuidado, porque tem lugar ali que em vez de você sair leve, você vai vir pesado, carregado. Tome muito cuidado, porque muitos deles, eles já sabem em quem eles querem orar, já sabem em quem é que eles têm a vida financeira bem. Tome muito cuidado. Primeira coisa que eles vão também querer fazer, colocar palavras na sua mente, fazer uma lavagem, limpar, colocar a palavra ali, que se não for daquele jeito, você não vai ser abençoado. O Senhor, ele não precisa de dinheiro, o Senhor, ele não precisa de sacrifício de tolo, porém, seja obediente, que o Senhor vai descer sobre a sua vida as vitórias e as bênçãos. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Mas eu quero finalizar, que o Senhor tocou no meu coração agora com uma oração. Feche seus olhos, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai. Pai, eu te apresento a cada um, meu Senhor da glória. A cada um, Pai, que está ouvindo a tua mensagem, meu Pai. Senhor, cobre os teus filhos com teu sangue. Reveste ele com as tuas armaduras. Pai, visita seu lar, visita a sua casa, visita a sua família, meu Pai. Senhor, livra esse povo, Pai. Livra teus filhos, Pai, de toda a profecia, de toda a profetada, de todos os falsos profetas, Pai, que vem se multiplicado cada vez mais sobre a vida do teu povo. E devido a esses falsos profetas, muitos estão desistindo de te servir, meu Deus. Mas hoje eu profetizo sobre a vida dos teus filhos, meu Pai. Cubra ele com teu sangue, desça sobre a vida dele o discernimento de espírito, Pai. Em nome de Jesus, desça sobre a mão dele, Senhor, a unção de labareda de fogo, meu Pai. Que quando chegar um profeta desse, meu Pai, eles começam a profetizar e falar no seu coração: o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. E esse demônio, esse espírito do engano vai cair por terra ali, meu Pai. Senhor, não permita mais que o teu povo venha ser enganado pelos falsos, Senhor. Porque a tua palavra diz, Senhor, muitos vão surgir enganando a muitos e vão trazer para se aproveitarem, meu Pai. Mas não permita, Senhor. Livra o teu povo, teus filhos, teus escolhidos desses falsos profetas, meu Pai. E eu entrego, coloco em tuas mãos, Pai, a cada um, Senhor, desses falsos profetas, desses aproveitadores, eu coloco em suas mãos, Senhor. Por quê, meu Pai? Muitos já não acreditam mais no Senhor. Muitos já se afastaram da tua presença, meu Pai.
porque já não consegue mais acreditar, porque vem as profetadas, vem as profecias mentirosas, e quando não se cumpre, teus filhos ficam tristes, ficam angustiados, e tem uns que estão entrando em depressão, tem outros que estão se trancando no quarto, já não querem mais, meu Deus, mas cobra teus filhos com teu sangue, meu Pai, em nome de Jesus, Pai, eu profetizo, em nome de Jesus, Pai, que caia por terra, todo espírito do engano, todo espírito da mentira, meu Pai, de toda, Senhor, mal que foi lançado sobre a vida dos teus filhos, caia por terra, meu Pai. O espírito da Maria Cigana, Pai, caia por terra, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a cada um de vocês, meus irmãos.